Shalom, amada, bendita do Senhor, que bom que você está aqui. Estamos no capítulo 20 do livro de Juízes. E que capítulo, viu? A gente vai já começar a leitura, mas antes eu quero declarar sobre a sua vida toda sorte de bênção, ó. O maior amor, amor maior foi o que Jesus entregou por mim e por você. E a gente pode desfrutar todos os dias desse amor através das bênçãos dele, né? A gente já tem a salvação, a vida eterna, né? Basta a gente crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. E aí a gente vive uma vida com Jesus, sendo discípula de Jesus, fazendo o que ele fazia, né? Toda vez que você tiver dúvida em alguma coisa, o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria nessa ocasião? E aí você consegue uma resposta plausível para decidir, para executar algo. Amém? Bom, estamos aqui no capítulo 20 do livro de Juízes, mas antes de começar a leitura, quero te convidar para a gente orar. Vamos chamar a existência do Espírito Santo? Querido amigo Espírito Santo, tu que és o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de nossas vidas, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Deus amado das nossas almas, o Deus que nos resgatou das mãos do inimigo, que nos tirou do inferno, que nos limpou toda a sujeira, toda aquela lama, aquele resquício, tudo aquilo de pecado, de mentira, de ódio, tantas coisas que cultivávamos dentro de nós que só fazia mal para nós mesmos. Obrigada, Santo Espírito, por nos ajudar, por nos limpar, por fazer de nós realmente tuas filhas e amigas. Obrigada, Espírito Santo, te pedimos que tire mesmo toda a sujeira, faz uma faxina geral aqui dentro, não deixa a gente ficar presa a ressentimentos, a vingança, a sede de vingança, a ódio, a tristeza. Não deixa, Espírito Santo, em nome de Jesus, que possamos nos libertar disso, liberando perdão, pedindo perdão. Em nome de Jesus, nos ensina a tua palavra hoje, que possamos aprender contigo, que possamos ter discernimento espiritual, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, capítulo 20 do livro de Juízes. Então todos os israelitas de Dan, de Berseba e de Gileade saíram como um só homem e se reuniram em assembleia perante o Senhor em Mispá. E os líderes de todo o povo das tribos de Israel tomaram seus lugares na assembleia do povo de Deus, 400.000 soldados armados de espada. Os benjamitas souberam que os israelitas haviam subido a Mispá. E os israelitas perguntaram: como aconteceu essa perversidade? Você lembra que no capítulo anterior teve um crime bárbaro, uma coisa terrível, né? Uma violência, uma crueldade, que eles estupraram a noite toda, eles, os benjamitas, né? Alguns homens de Benjamim. Foi sobre o levita e a morte da sua concubina, né? Como aconteceu isso? Foram estupros, violência, sabe? Muita coisa terrível. Vários homens estupraram a mulher ali a noite toda e ela de manhã, quando acordou, já não tinha forças e ela tentou chegar em casa, não conseguiu e ali deitada morreu, né? Foi uma brutalidade. Então o levita, que era o marido dela, cortou ela em 12 pedaços e mandou para cada tribo de Israel, querendo vingança. Olha a sede de vingança, né? A sede de vingança. E aí mandou para cada tribo dizendo: olha o que os benjamitas, nossos irmãos, fizeram. Nós precisamos resolver alguma coisa aqui. Você lembra que antes ele queria parar, o pessoal que estava com ele queria parar numa cidade e disse: não, porque não são nossos irmãos, não conhece a gente, é perigoso, vamos mais à frente parar ou ali em Efraim ou com os benjamitas, porque são nossos irmãos, podem tratar a gente melhor. Parou em Benjamim, né? E olha o que aconteceu, uma perversidade, uma crueldade, e ele não acreditou, então ele estava muito ressentido, com muita raiva, com muito ódio no coração, e por isso ele tomou essa atitude, o que leva a atitudes piores, né? E é por isso que eu e você, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente leva para o coração, porque isso pode destruir a nossa alma, pode gerar um câncer dentro da gente, sabe? O não liberar perdão, o não pedir perdão gera câncer interno. Então eu e você, nós precisamos tomar cuidado, porque não é a pessoa que nos prejudica o que vai sofrer com isso. Quem vai sofrer com isso somos nós mesmos. Então quando a gente libera perdão, quando a gente pede perdão, por mais que a outra pessoa não mereça, a primeira pessoa beneficiada somos nós mesmos.
A gente que consegue se libertar dessa dor, do ressentimento, sabe? Vem uma cura para dentro de nós. Então é necessário que se faça isso. Então, o que aconteceu? Ele mandou isso, os israelitas responderam, reuniram 400 homens numa cidade em Mispá, e ali eles queriam ouvir o viúvo, né? O que ele tinha para dizer. E aí começou uma super guerra, foi terrível. E aí os israelitas perguntaram, como aconteceu essa perversidade? Então o levita, marido da mulher assassinada, disse, eu e minha concubina chegamos a Gibeá de Benjamim para passar a noite. E durante a noite os homens de Gibeá vieram para atacar-me e cercaram a casa com a intenção de matar-me. Então violentaram minha concubina e ela morreu. Peguei minha concubina, cortei-a em pedaços e enviei um pedaço a cada região da herança de Israel, pois eles cometeram essa perversidade e esse ato vergonhoso em Israel. Agora todos vocês israelitas manifestem-se e deem o seu veredito. E todo o povo se levantou como se fosse um só homem, dizendo, nenhum de nós irá para casa, nenhum de nós voltará para o seu lar, mas é isto que faremos agora contra Gibeá. Separaremos por sorteio de todas as tribos de Israel. De cada 100 homens, 10, de cada 1.000 homens, 100, de cada 10.000 homens, 1.000, para conseguirem provisões para o exército poder chegar a Gibeá de Benjamim e dar a eles o que merecem por esse ato vergonhoso cometido em Israel. E todos os israelitas se ajuntaram e se uniram com um só homem contra a cidade. E as tribos de Israel enviaram homens a toda a tribo de Benjamim, dizendo, o que vocês dizem dessa maldade terrível que foi cometida no meio de vocês? Agora entreguem esses canalhas de Gibeá, para que os matemos e eliminemos esse mal de Israel. Mas os benjamitas não quiseram ouvir seus irmãos israelitas. Vindo de suas cidades, reuniram-se em Gibeá para lutar contra os israelitas. E naquele dia, os benjamitas mobilizaram 26.000 homens armados de espada que vieram das suas cidades, além dos 700 melhores soldados que viviam em Gibeá. E dentre todos esses soldados havia 700 canhotos, muitos hábeis, e cada um deles podia atirar com uma funda ou uma pedra num cabelo sem errar. Israel, sem os Benjamim, convocou 400.000 homens armados de espada, todos eles homens de guerra. E os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus. Quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? Perguntaram. E o Senhor respondeu, Judá irá primeiro. Olha o que eles fizeram, eles consultaram ao Senhor, ainda que estivessem cheios de ódio, de ressentimento, de dor, de mágoa, eles sabiam que precisavam arrancar o mal do povo, né, do povo de Israel. E ali eles subiram a Betel, que era onde ficava a tenda do encontro, o símbolo da presença de Deus, e ali eles perguntaram ao Senhor, né, quem de nós irá lutar primeiro? E o Senhor respondeu, Judá irá primeiro. Versículo 19. Na manhã seguinte, os israelitas se levantaram e armaram o acampamento perto de Gibeá. E os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas. Tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. E os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22.000 israelitas no campo de batalha. Mas os homens de Israel procuraram animar-se uns aos outros e novamente ocuparam as mesmas posições do primeiro dia. E os israelitas subiram, choraram perante o Senhor até a tarde, consultaram o Senhor. Devemos atacar de novo os nossos irmãos benjamitas? Olha, mais uma vez eles estiveram ali, eles fracassaram, né? E ali não entenderam e foram mais uma vez perguntar, a gente deve mesmo? Porque a primeira pergunta é quem de nós irá, né? Então a segunda foi, devemos mesmo ir? Deveria ter sido a primeira, né? E aí vamos ver o que o Senhor fala, né? O Senhor respondeu, vocês devem atacar. Então os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia. Dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, derrubaram outros 18.000 israelitas, todos eles armados de espada. Minha gente, olha quando a gente está morrendo por causa daquele crime bárbaro, por causa de tudo que se fez, né? Misericórdia. Você vê que violência gera violência, né? Morte gera mais morte, pecado gera mais pecado, um abismo chama o outro abismo. Terrível. É por isso que quando eu e você a gente pecar, a gente não tem que esperar o próximo
pecado acontecer, sabe? Eu vou pecar mesmo, deixa com o jeito que tá. Não. Rapidamente, a gente deve reconhecer, confessar e se arrepender do pecado. Não dá para deixar o próximo e virar uma bola de neve. Não dá. Então todos os israelitas subiram a Betel e ali se sentaram chorando perante o Senhor. E naquele dia jejuaram até a tarde e apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. E os israelitas consultaram ao Senhor naqueles dias. A arca da aliança estava ali e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela. E perguntaram: sairemos de novo ou não para lutar contra os nossos irmãos benjamitas? E o Senhor respondeu: vão, pois amanhã eu os entregarei nas suas mãos. Então os israelitas armaram uma emboscada em torno de Gibeá. Avançaram contra os benjamitas no terceiro dia e tomaram posição contra Gibeá. E como tinham feito antes, os benjamitas saíram para enfrentá-los e foram atraídos para longe da cidade. Começaram a ferir alguns dos israelitas como tinham feito antes. E uns 30 homens foram mortos em campo, aberto e na estrada, uma que vai para Betel e a outra que vai para Gibeá. Enquanto os benjamitas diziam: nós o derrotamos como antes, os israelitas diziam: vamos retirar-nos e atraí-los para longe da cidade, para as estradas. E todos os homens de Israel saíram dos seus lugares e ocuparam posições em Baal-Tamar. E a emboscada israelita atacou da sua posição ao leste de Gibeá. Então 10.000 homens dos melhores soldados de Israel iniciaram um ataque frontal contra Gibeá. E o combate foi duro. E os benjamitas não perceberam que a desgraça estava próxima deles. E o Senhor derrotou Benjamim perante Israel. E naquele dia os israelitas feriram 25.100 benjamitas, todos armados de espada. Então os benjamitas viram que estavam derrotados. Os israelitas bateram em retirada diante de Benjamim, pois confiavam na emboscada que tinham preparado perto de Gibeá. Os da emboscada avançaram repetidamente para dentro de Gibeá. Espalharam-se e mataram todos os habitantes da cidade à espada. Os israelitas tinham combinado com os da emboscada que estes fariam subir da cidade uma grande nuvem de fumaça. E então os israelitas voltaram a combater. Os benjamitas tinham começado a ferir Israel, matando cerca de 30 deles, e disseram: nós o derrotamos como na primeira batalha. Mas, quando a coluna de fumaça começou a se levantar da cidade, os benjamitas se viraram e viram a fumaça subindo ao céu. Então os israelitas se voltaram contra eles e os homens de Benjamim ficaram apavorados, pois perceberam que a sua desgraça havia chegado. E assim fugiram da presença dos israelitas, tomando o caminho do deserto, mas não conseguiram escapar do combate, e os homens de Israel que saíram das cidades os mataram ali. Cercaram os benjamitas e os perseguiram e facilmente os alcançaram nas proximidades de Gibeá, no lado leste. 18.000 benjamitas morreram, todos eles soldados valentes. Quando se viraram e fugiram rumo ao deserto para a rocha de Rimon, os israelitas abateram 5.000 homens ao longo da estrada. Até Gidom, eles pressionaram os benjamitas e mataram mais de 2.000 homens. E naquele dia, 25.000 benjamitas que portavam espada morreram. Todos eles soldados valentes. 600 homens, porém, viraram as costas e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, onde ficaram durante 4 meses. E os israelitas voltaram a Benjamim e passaram todas as cidades à espada, matando inclusive os animais e tudo o que encontraram nelas. Incendiaram todas as cidades por onde passaram. Misericórdia, você vê, né? Parece cena de terror aqui, né? Cenas de filme policial, de ficção, uma coisa terrível. Nós precisamos mesmo tirar o ressentimento e o ódio do coração e viver para o Senhor e não deixar que essas coisas aconteçam para a gente ter que machucar os da nossa própria família, porque ali era uma família, era Israel, os benjamitas era uma tribo dentro de Israel. Então não dá para a gente ficar fazendo esse tipo de coisa. E tudo que a gente fizer, consultar o Senhor. Amém?